Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Eu odeio o pobre. E eu vou dizer que Jesus nunca foi pobre. Eu odeio pobre. E eu vou dizer que Jesus nunca foi pobre. Minhas anteninhas queridas, presta atenção. Minha antena gospel começou a captar uma frequência carregada de polêmica, investigação e declarações que deixaram o povo de Deus de queixo no chão. Sabe aquele ditado, onde há fumaça, há fogo? Pois bem, parece que a fumaça está subindo direto da Igreja Recomeçar, liderada pelo já conhecido e controverso pastor Davi Nicolete, sim, ele mesmo. Aquele que viralizou tempos atrás com a frase pesada, eu odeio pobre. Minhas anteninhas, o que era uma faísca de indignação virou incêndio midiático e agora, investigação policial. Segundo informações que estão correndo soltas por aí, o pastor está na mira da Polícia Civil de São Paulo, que abriu uma investigação contra ele por suspeita de lavagem de dinheiro através da sua igreja. E o babado é dos grandes, viu? O alerta vermelho tocou quando um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, aquele que monitora movimentações suspeitas, apontou que a igreja do pastor teria recebido mais de 4 milhões de reais em doações num único ano. Até aí, a gente sabe que tem igreja com dízimos gordos. Mas o problema é de onde veio esse dinheiro e como foi movimentado. Segundo o relatório, os depósitos vieram de uma empresa investigada por operar uma pirâmide financeira com criptomoedas, chamada MDX Capital Miner Digital Ltda. Eita glória! Mas que glória meio sombria é essa, né? O período investigado foi entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, e as autoridades estão dizendo que não há justificativas econômicas claras para essa dinheirama toda ter passado pelos cofres da igreja. Estariam então, usando o altar como fachada para lavar dinheiro do mundo secular? Misericórdia, minha gente! A tal empresa MDX já está sendo investigada pelo Ministério Público do Ceará por estelionato, ou seja, por enganar gente com falsas promessas de investimento. E agora a suspeita é que parte desse dinheiro lavado passou pelas mãos da instituição religiosa liderada por Nicolete. O que era para ser casa de oração, virou manchete de investigação. Tá amarrado. Só que essa história não termina aí. O caso só ganhou ainda mais corpo e polêmica nas redes sociais quando começaram a circular novamente aqueles vídeos nada edificantes do pastor. Em um deles, ele solta a frase, odeio pobre, sem nem pestanejar. Em outro, chama o presidente Lula de ladrão. O povo caiu matando, as críticas pipocaram de todos os lados, e o pastor tentou se defender dizendo que foi mal interpretado. Atenção, anteninhas, isso é mais do que uma fofoca gospel de corredor. Isso é um daqueles casos que colocam em xeque a relação entre fé e finanças, entre altar e ambição, entre o ide e pregai e o vem e investe. E é por isso que minha antena gospel está no ar, captando cada detalhe, investigando os bastidores e trazendo para vocês a verdade nua e crua, com temor no coração e compromisso com a verdade. Porque aqui, meus amores, a gente não passa pano nem para pastor famoso. Então segura essa bênção, ou melhor, esse vendaval de denúncias, porque no próximo bloco vamos mergulhar no que está por trás dessa história, o que o pastor disse em sua defesa, o que os documentos revelam, e como o corpo de Cristo tem reagido a tudo isso. Fica aí, não troca de canal e já deixa o like ungido, porque a gente vai direto para o olho do furacão espiritual e judicial que sacudiu o nome de Davi Nicolete e da sua igreja. Vem comigo que o céu tá vendo tudo. Veja o vídeo ao completo. Eu odeio pobre. E eu vou dizer que Jesus nunca foi pobre. E se te falaram isso, mentiram. Não vai ter Jesus do início do seu ministério ao final dando uma esmola para ninguém. Jesus nunca deu esmola. Jesus mudou a mentalidade das pessoas. Dar esmola patrocina a escravidão. Tanto trabalho, tanto constrangimento. Se ele colocasse essa energia, essa força num trabalho, no ambiente de mudança de mentalidade, deixa eu falar para você, ao invés de dar esmola, traz a pessoa para imersão 3 dias aqui, você vai ver, vai mudar a vida dela. Todo ladrão tem discurso de ajudar pobres. Só que não é só o 9 dedos, não. Tem um monte de cristão ladrão dentro da igreja, que rouba do altar e critica.
Há corrupção lá fora, mas você é corrupto dentro da igreja. Minhas anteninhas abençoadas, agora que já sabemos o tamanho do barulho que essa história causou, é hora de pegar nossa lupa espiritual e mergulhar nos detalhes mais profundos desse caso que mistura altar, criptomoedas, pirâmide financeira e uma avalanche de polêmicas que está dando o que falar no meio gospel. Vamos por partes, como diz o livro de Eclesiastes capítulo 3 versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E hoje é tempo de refletir com responsabilidade e sabedoria. O relatório do COAF, aquele órgão que analisa movimentações financeiras suspeitas no Brasil, não fez rodeios. Apontou que a Igreja Recomeçar teria movimentado 4 milhões de reais em doações, vindas diretamente de uma empresa investigada por aplicar golpes em forma de investimentos com criptomoedas. Estamos falando da MDX Capital Miner Digital Ltda, que já é conhecida do Ministério Público do Ceará por acumular dezenas de processos e denúncias de estelionato. Agora, pergunta que não quer calar: como esse dinheiro, supostamente oriundo de um esquema fraudulento, foi parar no cofre de uma igreja? As autoridades acham que a resposta pode estar no uso das igrejas como canal para esquentar o dinheiro. Sim, meus queridos, eles estariam lavando dinheiro sujo como quem lava as vestes brancas, só que sem arrependimento verdadeiro. E o mais sério é que, se comprovado, isso não só configura crime financeiro, mas também fere o princípio bíblico da integridade e da santidade do altar. Afinal, como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12 versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Será que o entendimento de alguns líderes se rendeu ao sistema corrompido? Mas vamos ouvir o outro lado, porque aqui no canal Antena Gospel, a gente não condena sem ouvir. A defesa do pastor Davi Nicoletti bateu o pé. Diz que o inquérito ligado à MDX foi arquivado por falta de provas, com a anuência do próprio Ministério Público. Segundo a nota emitida, não houve crime antecedente, ou seja, nada que sustente uma acusação de lavagem de dinheiro. No entanto, minhas anteninhas, e aqui entra o pulo do gato, o processo que trata diretamente das movimentações financeiras da igreja segue aberto. Isso mesmo, não está tudo resolvido. Pode até ter saído de uma ponta do novelo, mas o restante do fio ainda está sendo puxado. E tem mais. O pastor também afirmou que não possui qualquer vínculo com a empresa MDX, alegando que um dos administradores apenas frequentava os cultos como membro comum. Agora veja bem, um dos cabeças de uma empresa acusada de aplicar golpes milionários com criptomoedas, frequentando os cultos, doando valores altíssimos. E ninguém desconfiou de nada? Tá difícil de engolir esse pão sem fermento, viu? E quanto ao valor apontado pelo COAF, os tais 4 milhões de reais, Nicoletti diz que isso é fake news gospel. Segundo ele, o total de doações recebidas pela igreja no ano de 2019 não passou de 1,5 milhão de reais, vindos das 6 unidades que a denominação tinha funcionando à época. Então, ou o COAF se equivocou, ou tem muita coisa ainda escondida nesse culto das finanças. Mas como diz o ditado evangélico, nada fica oculto aos olhos do Senhor. E é isso que tem deixado muitos irmãos com a pulga atrás da orelha. Não é só uma questão de legalidade, é também uma questão espiritual e ética. A Bíblia nos ensina, em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 2, que o bispo, ou seja, o líder espiritual, deve ser irrepreensível. Agora pense comigo, como confiar plenamente numa liderança que precisa ficar se explicando para a justiça enquanto declara frases como odeio o pobre e o presidente é ladrão? A fé precisa andar junto com o testemunho, e o testemunho fala mais alto que qualquer sermão de domingo. A fala do pastor, que viralizou e causou furor nas redes, escancarou uma das maiores feridas do evangelicalismo moderno. O conflito entre a teologia da prosperidade e a realidade do povo simples, trabalhador, que oferta com sacrifício. Enquanto muitos pastores compram carrões e levantam templos milionários, há fiéis que não têm nem o que comer, e ainda escutam que pobre é odiado. Onde está o amor ao próximo? Onde está o coração de servo? Será que estamos nos afastando do modelo de Jesus, que andava com os pobres, os leprosos e os marginalizados? Jesus nunca rejeitou os humildes. Pelo contrário, em Lucas capítulo 4 versículo 18 ele diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres." E quando um pastor diz, diante de câmeras e microfones, que odeia os pobres, mesmo que seja em tom de crítica social ou recorte fora de contexto, isso fere o coração de Deus.
Porque Jesus não era só o Salvador dos ricos que deram certo, mas sim o Deus dos rejeitados, dos aflitos, dos que choram, o Emanuel, o Deus conosco. Minhas anteninhas, o que está em jogo aqui não é apenas uma disputa jurídica ou uma treta nas redes sociais. O que está em jogo é o testemunho da igreja diante da sociedade. Quando escândalos como esse vêm à tona, eles abrem espaço para zombarias, escândalos e pedras atiradas contra todos os que carregam o nome de Cristo, inclusive os inocentes. Por isso precisamos orar, vigiar e buscar discernimento. E como diz Provérbios capítulo 4 versículo 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. A pergunta que não quer calar é: estamos diante de perseguição contra a igreja ou de um problema interno que precisa ser tratado com verdade, arrependimento e justiça? Minhas anteninhas, agora é com vocês. Vamos refletir juntos e buscar a resposta com temor e tremor, porque no final das contas, quem há de julgar é o justo juiz. Minhas anteninhas abençoadas, depois de tanta revelação, questionamento, números bilionários e declarações que mais parecem saída de reality show do que de um púlpito, agora é hora de fazermos o que todo cristão maduro é chamado a fazer: parar, refletir e agir com sabedoria. Aqui no canal Antena Gospel, o que a gente quer não é julgamento precipitado, mas discernimento espiritual. Afinal, como diz a palavra em Provérbios capítulo 18 versículo 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E como bons berianos, temos que examinar tudo com olhos atentos e coração temente. Mas agora eu quero ouvir vocês, minhas queridas anteninhas do reino. Pomba, o que você acha dessa história toda? Pomba, será que o pastor Davi Nicolete está sendo injustiçado e tudo não passa de uma perseguição contra os que pregam prosperidade? Pomba, ou será que estamos vendo mais um caso em que a estrutura da fé foi usada como cortina de fumaça para esquemas escusos? Comenta aqui embaixo com respeito e temor, como bons servos que sabem pesar as palavras. Porque aqui não é lugar de fofoca mundana, é de apuração com responsabilidade e coração no altar. E atenção, se você é membro de alguma igreja onde as finanças são tratadas como mistério, onde não há transparência nos dízimos e ofertas, onde os líderes vivem em luxo desmedido enquanto o rebanho passa necessidade, abre o olho, anteninha. A Bíblia diz em João capítulo 4 versículo 1, Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aqui no canal Antena Gospel nós acreditamos que a Igreja de Cristo é santa, viva e poderosa, mas também sabemos que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, está andando no caminho estreito. É preciso ficar atento, porque o lobo também sabe usar terno, gravata e até pregar com eloquência. O escândalo envolvendo o nome do pastor Nicolete serve como um alerta para todo o corpo de Cristo. Não podemos mais tratar com descaso a administração da igreja. Dinheiro de oferta é sagrado. Ele representa o suor, a fé e a esperança de pessoas simples que confiam que estão semeando no reino. E quando isso é desviado, a afronta não é só contra as leis dos homens, mas contra o próprio Deus. E você, minha anteninha fiel, está preparada para defender a verdade, mesmo quando ela incomoda? Está disposta a abrir os olhos e discernir entre o joio e o trigo? Sinal de parada, não permita que escândalos como esse te afastem da fé verdadeira. O problema não é a igreja, é o mau uso dela por quem devia ser exemplo. Sinal de parada, não permita que sua fé se contamine por causa da má conduta de líderes que perderam o temor. Continue firme, porque quem permanece até o fim será salvo. E agora eu te peço do fundo do coração, pessoa com as mãos postas, curta esse vídeo, porque isso ajuda o canal a alcançar mais vidas. Pessoa com as mãos postas, compartilha com seu grupo de célula, com o Ministério de Mulheres, com os irmãos da escola bíblica, e até com aquele parente que sempre critica a igreja. Mostra que aqui a gente fala com verdade e responsabilidade. Pessoa com as mãos postas e, claro, se inscreva no canal Antena Gospel, porque aqui é o único canal que capta tudo o que se passa no meio gospel com fé, jornalismo e um toque daquele bom humor crente que só a gente entende. Se Deus quiser e permitir, nos vemos no próximo vídeo. E lembrem-se, a justiça dos homens pode falhar, mas a de Deus nunca tarda. Fiquem firmes, fiquem atentos e fiquem na paz que excede todo entendimento. Até a próxima, anteninhas. E como diz o ditado lá da Roça da Fé, quem não vigia cai até no altar. Shalom.